A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, Jesus foi enviado por Deus para resolver os problemas do ser humano. Ele veio para resolver tudo. O ser humano estava perdido a caminho do inferno. Jesus veio para salvar e salvou. Derramou o sangue para purificar pecados. E agora ele apresenta a vida sem pecados a Deus. Quem é o ser humano para entrar no céu? Mas pelo sacrifício de Jesus nós podemos entrar. Estamos agora na sala do trono de Deus. Quem é o ser humano para receber bênçãos de Deus? Mas se der ouvidos a Ele, Ele é abençoador. Então vamos atentar bem. Então, irmãos, o dom da prosperidade, ele é completo. Porque ele promove bem-estar. No dom da prosperidade está a saúde. Uma das coisas que Jesus se preocupou e fez. Ele ofereceu sua carne para receber as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele quer que nós sejamos pessoas cheias de paz, tranquilidade. Mas como, pastor, nesse mundo de sobressaltos, de tantos problemas, é preciso abrir os olhos espirituais. Agora pela manhã, na primeira reunião, eu falei do Deus de pactos. Deus fez um pacto com Abraão. Abraão recebeu o pacto. Então Abraão tem um pacto com Deus. Deus manda, Abraão obedece. Vem do céu para Abraão. Abraão se submete, vai da terra para o céu. Abraão está ligado com Deus, mas está ligado, está ligado, literalmente atrelado em comunhão com Deus. Agora Deus não olha só para o Abraão, Deus estende os olhos para tudo que é do Abraão, tudo que é do Abraão está dentro de um território chamado a terra de Abraão, pois ali está a sua descendência. Isaac está debaixo da promessa, é o filho. Não, irmãos, eu falei de Ismael. Eu não falei de Isaac hoje. Eu falei de Ismael. Que isso, pastora? Sim. Abraão viveu uma temporada de muitos anos no Egito. E Sara, a bendita Sara, aprendeu os costumes do Egito. Com a vergonha de ser estéril, porque era um estigma pesado naquele tempo. Escarnecida, humilhada pela sociedade. Ela então apanha a escrava e manda o Abraão ter um filho com ela, porque ela quer um filho nos braços. Eu quero um filho. E aí, vou sair por aí e vou dizer, eu tenho um filho. Acabou o peso. E aí assim faz. Passam-se os anos, Deus é cumpridor dos seus pactos. Chega o Isaac, filho de Sara, do ventre de Sara, 90 anos. E agora Sara tem o seu menino, o seu pupilinho. Ela tem a sua herancinha. Certamente nariz empinado. E agora? O Ismael está incomodando meu filho? Garoto, tu está debochando meu filho? Some daqui. Chama o Abraão e diz, eu não quero esse filho da escrava junto com meu filho. Mas foi ela que encomendou o garoto. Quem encomendou o garoto foi ela. Deus tem um pacto com Abraão. Abraão, para atender a Sara, despede Agar, a escrava, com o filho nos braços, e lá vai ela andando errante pelo deserto. É um ser humano e é uma criança. É filho de Abraão. É filho. E aí? Está no deserto errante, só leva um pedacinho de pão, foi o que ela ganhou, e um pequeno odre de água, e acabou. O pão acabou e a água acabou. Estão em pleno deserto e o garoto vai morrer. Não há o que comer, não há água para beber. E está Agar no deserto, e lá está o menino nos seus braços, e ela chora porque ela é mãe. E ela não vê a solução. Ela olha, os seus olhos físicos não contemplam nada. E ela vai e põe o filho embaixo de um pequeno arbusto que ela enxerga no deserto. Ela põe ali o seu filhinho e diz, eu vou me afastar dele porque eu não quero ver meu filho morrer. Mas eu não posso fazer nada.
Abraão tem um pacto com Deus, Deus tem um pacto com Abraão. Ou melhor, Deus tem um pacto com Abraão e Abraão tem um pacto com Deus. Deus olha para aquele pacto e está diante dos olhos dele e vê que há um filho. Em que condições? Não importa, mas é um filho. Deus então põe os olhos lá pôs os olhos no Isaac, está tudo bem com Isaac, vamos ao Ismael, pobrezinho do Ismael. Agar está chorando desesperadamente, angustiosamente. É uma mãe que está assistindo a morte do filho. Ela não quer ver, mas ela escuta o choro do filho e ele chora. Ele quer o colo da mãe, mas ele está com sede. Ele quer o colo da mãe, mas ele está com fome. E isso a mãe não pode fazer por ele. Ela não pode dar comida para ele. O leite do seio acabou. Ela não pode dar água para ele, porque ela não tem. Deus olha do céu e Deus então vai até Agar por causa de Abraão. Sabe o que Deus fez? Abre em Gênesis 21 que nós vamos rever essa parte. Quem está em casa não se canse. Seja sábio. Gênesis 21. Vamos dar continuidade ao que ouvimos agora na primeira reunião. Pessoal de casa que já assistiu, não pense que é reprise de culto da palavra. Gênesis capítulo 21. Versículo 17. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós não temos preguiça. Vamos do versículo 14. É a mesma palavra que eu dei no culto das 7, só que nós vamos estender hoje. Agora. Vamos juntos então? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre seu ombro. Também lhe deu o menino, despediu-a e ela foi-se andando errante no deserto de Bérseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. E desde o lugar onde está, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19, quem vai ler comigo? E abriu-lhe Deus os olhos. Peraí, vamos de novo? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Glória a Deus. Eu falava hoje pela manhã na primeira reunião, enquanto Agar contemplou tudo com os olhos humanos da carne, os olhos naturais, esses olhos físicos com que você está me vendo aqui, de azul marinho, com que eu estou vendo você. Enquanto ela olhou com os olhos naturais, ela não pôde contemplar a vida, ela contemplou a morte. Estavam na iminência da morte. E é sobre isso que nós estamos falando, irmãos. Irmãos, Deus é um Deus de pactos. Eu fico impressionado, eu me impressiono quando eu vejo pessoas que são de Jesus há anos, mas não dão atenção nenhuma à palavra de Deus. Pastora, a senhora ora para eu ficar curado, porque a senhora não está entendendo o meu problema. Eu estou apresentando meu diagnóstico, é coisa muito séria. Minha amada, eu estou lhe apresentando a palavra de Deus, a solução. Eu conheço, pastora, é que a senhora não sabe o que eu sinto. Esse é o problema. Esse é o problema. Enquanto o cristão não souber se transportar para o mundo espiritual, onde tudo é contemplado com os olhos da fé, onde Deus trabalha para fazer o mundo material acontecer, vai se perder, irmãos. Aqui no 19 diz que Deus abriu os olhos de Agar. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Quando os nossos olhos são espiritualmente abertos, nós contemplamos soluções. Nós não contemplamos problemas. O problema do cristão é crer no problema
pensar no problema, ver o problema, escutar sobre o problema e falar do problema. O problema do cristão é que ele enraiza os seus problemas. O problema do cristão é que ele dá veracidade aos seus problemas. O problema do cristão é que ele literalmente, ele põe no diabo o crédito que deveria estar em Deus. É lamentável. Pessoas são de Jesus e falam das doenças e falam dos problemas como se fossem mais verdadeiros do que o que está escrito. Quem diria que Deus iria abrir os olhos espirituais de Agar? Que isso, pastor? Abrir os olhos. Meu irmão, o poço estava lá, mas ela não enxergava. Enquanto você não contemplar a palavra de Deus para mudar as suas orações, parar de chegar diante de Deus e ficar fazendo chorações, ou aquela oração água com açúcar, porque eu tenho que orar, porque eu tenho Deus, eu não aguento mais, porque Deus... Não vai adiantar nada, irmãos. Não vai adiantar nada. O negócio é pegar sua Bíblia, pegar o seu caderno de estudo, a sua agenda, sentar na quarta-feira e fazer estudo, meu irmão. Sentar em casa e rever aquele culto. O que Deus falou comigo? Senhor, me abre o entendimento. Quando nós marcarmos uma reunião de consagração, meu irmão, sai do conforto da tua cama. Normalmente consagrações a gente faz cedinho. Quando é um feriado é cedinho, é no primeiro culto. O que faz? Sai do conforto, tira o teu corpo do conforto da cama, e depois você vai ter muito conforto na tua alma para desfrutar das bênçãos de Deus. Olha para a palavra, igreja. Por que o Espírito Santo encontra dificuldade hoje para curar pessoas, se a cura já foi feita e operada no Calvário? Por que pessoas têm dificuldade para receber uma bênção financeira, uma porta aberta, se as chaves estão com as igrejas, as chaves estão com Jesus? Gente, o que está acontecendo, irmãos? Eu quero que você contemple isso comigo, porque Deus abriu os olhos de Agar para que ela visse a água que iria dar vida para o seu filho e para ela mesma. Mas enquanto os olhos não foram abertos por Deus, ela só contemplou o deserto. Irmãos, a vida de muito evangélico é um deserto. A clientela não vem porque não ora. E não vem, mas eu estou orando e não vem porque não crê. Mas não vem, eu creio e não vem, porque os olhos são naturais. Interessante, né, irmãos? Como pode Deus olhar para o Ismael? Escutou o chorinho dele. Mas peraí, quanta criança chora? Mas o pai tinha um pacto com Deus. O pai de Ismael tinha um pacto com Deus. Não importa se era um filho fora. Importa que o pai tinha um pacto com Deus. Os pais hoje não têm pacto com Deus, meu irmão. As mães não têm pacto com Deus. Os olhos espirituais são fechados. E aí? Quando dizemos que a bênção de Abraão foi uma bênção completa, porque foi uma bênção completa. Deus não deixou nada de fora, mas nada. Abraão, quando saiu de junto da família, quando ele vai levando por ordem de Deus, ele sai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu ainda vou te mostrar. Essa é a fé primeira que Deus ressalta no Abraão. Ele nem sabia para onde, mas como Deus estava falando, lá vamos nós. Então vamos. E lá vai ele. E aí Deus vai abençoando, ele vai ouvindo e vai fazendo. Se você atentar bem, se você tem observado os cultos de domingo, né? Já vamos aqui algumas semanas no dom da prosperidade. Porque prosperidade, irmãos, é uma saúde perfeita. Prosperidade é você não ter falta de nada. Prosperidade é segurança. Você deitar sua cabeça no travesseiro, saber que o Espírito de Deus está guardando a tua vida, que os olhos de Deus estão em todo o teu território. As pessoas confundem, irmãos. Prosperidade é andar com Deus. Prosperidade é ser de Deus. Mas a prosperidade real é um bom entendimento da palavra, que nos abre verdadeiramente os olhos espirituais. Aí lá vai Abraão. E Abraão lá vai e leva Sara, sua mulher. Lá na frente vem então essa história do Ismael, vem o Isaac. Bom, aqui nós já vimos que o Ismael está salvo. Ele vai viver uma vida longa, está aí a descendência dele.
né? Os árabes. Você vê aqui no finalzinho, tá aqui, ó. Versículo 20, era Deus com o moço e cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Então vocês estão vendo, casou, teve família, o menino foi feliz. Por quê? Porque Deus abriu os olhos de quem? Da mãe. Os olhos dela estavam fechados. Quando os olhos foram abertos, ela viu a solução de vida para o filho, para ela mesma. Muitos pais, irmãos, estão errando o alvo, não estão se dedicando a servir a Deus para agradá-lo, não estão buscando entendimento. Aí, toda a família acaba sofrendo. É aperto daqui, sofrimento dali, é doença, é dinheiro que se escoa, enfim, bênção que não chega. Bom, então Abraão, ele sai e ele leva a mulher, ele leva o sobrinho que ele adotou, que era filho do irmão que faleceu. Lá na frente vem a história do Ismael, vem o Isaac, tal, e eles cria todo mundo, tá todo mundo bem. O Ló ficou muito rico, trabalhou junto do tio muitos anos, ficou juntinho do tio, constituiu família, e agora, Ló, vai viver sua vida com a sua família, você tá rico, tá tudo bem, lá para onde você vai, vê lá para onde você vai, não, escolha as Campinas, e lá vai ele, vai para Sodoma, e vai para Sodoma, e vai para Sodoma, e Sodoma é o mundo, e ele vai, ele não cai no pecado, mas ele ama as riquezas, ele ama muito, e ele escolhe a Campina e tal. Bom, só que Deus olhou e viu que aquela terra está podre de pecado, está podre de sujeira. O cheiro, o odor do pecado está tão forte, tão violento, que ele invade o céu. E Deus chama os anjos e diz: olha, vocês vão ver o que está acontecendo, porque eu estou olhando Sodoma e está difícil. Coisa está séria demais. Se sujaram demais. Vou fazer o seguinte: vou destruir Sodoma. Não, peraí. Eu tenho que avisar o Abraão. Eu tenho um pacto com ele. Eu tenho um pacto com o Abraão, então eu vou avisá-lo que eu vou destruir Sodoma, porque ele tem um sobrinho lá. Ele tem um sobrinho lá. Os olhos de Deus percorrem a terra. Tem gente que subestima a capacidade de Deus. Tem gente subestimando a onisciência de Deus. Tem gente que não está tentando, meu irmão, está servindo a Deus de qualquer jeito. Primeira coisa que nós temos que fazer: corrija a sua forma de servir a Deus. O culto é 10 horas, chega 10 minutos antes. Aceita o puxão de orelha a quem for necessário. Aceita a carapuça, amém, Jesus? Amém, igreja? Vamos ser sinceros, irmãos. Domingo o trânsito é livre. Você quer? Começa a se corrigir. Para você chegar diante de Deus como um verdadeiro filho, poder dizer: Senhor, está na tua palavra, ela vai se cumprir na minha vida. Você quer reivindicar a bênção de Deus? Você quer desfrutar do pacto? Então leva Deus a sério. E aí? Deus ia destruir, Deus disse: eu vou destruir Sodoma. Deus chamou os anjos: vou destruir Sodoma. Gomorra, vou destruir. O cheiro do pecado, o odor tentando no céu. Está sério, está tenebroso. Mas eu lembrei, Abraão tem um sobrinho lá. Oh, olha lá o Ló. Vem cá, anjo, vem cá. Tá vendo lá aquele moço? Aquele é sobrinho do Abraão, ele criou. Tá na minha conta. Olha bem para ele, segura, espera. Deus vem a Abraão e Abraão está orando. Abraão é um homem de oração, atenção. Tem gente que acha que oração é só coisa de velho e de mulher. Tem hora que irrita, sabia? Tô falando sério. Eu não conto que eu fui evangelizar um cidadão numa praça. Caidinho, fui lá falar. Eu falei: daqui a pouco parte, tá sem Jesus, deixa eu falar de Jesus para ele. Oi, moço, o senhor conhece Jesus? Já ouvi falar. Eu tenho até em casa um tal de um testemunho. E aí contou a história da filha que se converteu, eu contei aqui. E aí eu disse: pois é, está na hora do senhor abrir o coração e aceitar Jesus. Vou lhe dizer por quê. Existe uma eternidade. Se o seu nome não estiver no céu, no livro da vida, o senhor não tem salvação não. E para com isso. Falei: vai ser assim. Falei sério, de céu, de inferno e tal. Falei: aí, o senhor não quer entregar sua vida para Jesus? Ih, minha filha, está muito cedo. Eu virei e perguntei: quantos aninhos o senhor tem? 82. Eu estava com 33. Fiquei com vergonha de Jesus. Não, o ser humano é cara de pau, meu irmão. O ser humano é brincadeira não, misericórdia. Abraão era um homem de oração. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.